Meus irmãos, graça e paz da parte de Deus mais uma vez. Nesta oportunidade, como vocês têm visto, eu quero testemunhar aqui para vocês quem era a minha pessoa no antepassado. Por que hoje eu estou usando tanto pregar a palavra de Deus assim? E também através disso eu quero estar ministrando um pouquinho do que Deus está mandando te entregar. A minha vida durante a fase de criança, eu fui criado na igreja a Igreja Católica Apostólica Romana, aprendendo as doutrinas de lá. Logo pela minha curiosidade, eu vi a mulher me benzendo e eu comecei pela minha curiosidade, aprender a fazer o processo de benzer também. E nesse meio tempo, naquela minha época, entre 2005 a 2007, existia um desenho que foi consagrado a Satanás por nome de Pokémon, que traduzido espiritualmente significa pequeno demônio. Eu comecei a ser atraído por aquele desenho, porque na rede da televisão de canal, naquele tempo, estava apresentando coisas muito diabólicas, ainda nos dias de hoje. É por isso que eu tanto hoje ainda uso pregar contra a televisão de canal. E eu então, assistindo aqueles desenhos, logo então a minha vida ela começou a ser dispensa de Satanás. Foi aonde que, por causa desses desenhos, era me transmitida uma força tão diabólica que logo eu comecei a xingar a minha mãe: desgraça, capeta, miséria. Eu falava essas palavras pesadas com a minha mãe, porque para quem é espiritual entende que tudo aquilo que vem segundo a aparência da carne, ela é transmitida primeiramente por alguém espiritual por detrás, que nós não vemos com esses olhos. E eu comecei a assistir novelas. Naquele tempo existia a novela também que se chamava Malhação. Muitas pessoas nos dias de hoje ainda conheceu esse tipo de novela. E aquele todo processo ali que estava correndo espiritualmente fazia com que eu vivia num transtorno. Os meus pais, no ano de 2008 a 2010, eles me deixaram na casa de uma pessoa maravilhosa que se chama Ana, esposa do irmão Valci, a minha tia. E nessa casa dela eu estava tão perturbado por causa desses espíritos malignos, aonde existia um espírito maligno que se chamava... me fugiu da memória aqui, mas assim que eu lembrar eu vos falo novamente. E eu estando ainda por causa daqueles desenhos e novela, eu estava transtornado. Durante a noite eu não conseguia dormir por causa que eu era perturbado por espíritos malignos. Eu tinha medo do escuro, eu tinha medo de dormir sozinho. Quando meu irmão saía de dentro da casa da onde eu estava com a minha tia, eu ficava com medo. Eu chorava. A minha tia testemunha, eu chorava com medo, eu não queria ficar sozinho, eu tinha medo do escuro. É como se o espírito ali rodeasse ali, trazesse totalmente ali um meio ali que me perturbasse. Eu tinha medo, era pavor, tremendamente medo. Mas por causa das orações da minha tia, houve então uma certa noite que eu chorando ainda porque o meu irmão iria sair com meu primo, eu iria ficar sozinho de noite de novo. Eu chorando, o Espírito de Deus então naquele momento já desceu naquele ambiente onde eu chorava, na cozinha da minha tia, e logo aquele medo desapareceu de mim. O meu choro estancou e eu então com a minha língua eu confessei dizendo: eu não estou mais com medo. Dormi tranquilamente, dormi, a minha tia foi lá, apagou a luz, eu vi ela apagando a luz, a noite já não me fez mais efeito. E então, graças a Deus, eu fui liberto, porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. Deus, ele ensinou a orar, não ensinou ninguém a rezar, porque a reza ela é decoração de texto, mas só que a oração ela é movida por o Espírito Santo que transmite para nós aquilo que devemos falar para com Deus. E eu influenciando, fui criando então aonde meu pai, ele não sendo evangélico, mas ele me apoiava ir na igreja dos crentes. Eu fui na igreja evangélica,
Passando então com os meus 10 anos a seguir, eu fui na igreja dos crentes. Lá quando eu ia, a minha tia começou a apresentar para mim a verdade da Sagrada Escritura. E essa verdade aqui, ela me transmitiu o que ninguém podia me transmitir. E eu conheci a palavra de Deus, e a palavra de Deus já foi fazendo mudança na minha pessoa. Comecei entre meus 10 anos, mais ou menos de idade, com meu sobrinho. Fui pregar na casa de uma pessoa que bebia bebida alcoólica. Chegando lá, nós pregando a palavra de Deus para essa pessoa. Nós cantávamos hinos, nós orávamos por ela, pregávamos a palavra do Senhor para ela e ainda fazíamos o convite se ela queria aceitar Jesus como seu único, suficiente Salvador da vida. Ela não quis, nós ainda fizemos a oração por ela, porque Deus, ele faz um chamado na vida de uma pessoa, não é por acaso. Deus, ele te chama até nos dias de hoje, porque ele tem propósito na tua vida. Ninguém acredita, mas eu creio, porque assim Deus fez comigo também. E eu entrando no campo da adolescência, e eu começando ainda não sendo liberto da novela, do filme e também desses desenhos malignos, comecei então a entrar num campo mais forte, satânico ainda, que se chamava um desenho chamado Dragão Z. Pelo que nesse desenho entrava um campo de Exu Caveira, aonde era um espírito tão satânico, enviado de Satanás, aonde ele ensinava a matar as pessoas, aonde eles ensinavam também a atingir o ponto fraco da pessoa para que ela morresse, para que ela fosse atingida de uma gravidade tremenda, que era um campo de luta e muito campo de morte. E nesse meio tempo, eu olhando então, entrei também no campo das más companhias. Foi o tempo que eu entrei na escola lá da Barra, Curral de Pedra, uma escola aonde eu entrei pelo campo de muita vaidade, entrei também nas más companhias, aonde na escola ela transmite muitas coisas que não prestam. E nesse meio tempo, as pessoas lá que eu comecei a acompanhar, elas falavam palavrões, e eu, para ser descolado também, comecei a entrar por esse campo mundano. Foi aí que eu comecei a entrar no mundo. Eu entrando lá, conhecendo a concupiscência dos olhos, como está escrito na carta de Pedro, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida, entrei começando a entrar por esse campo. Durante a minha criancice de pregação, antes da adolescência, eu pregava na escola, pregava dentro do ônibus. Muitas pessoas não gostavam, mas eu pregava a palavra de Deus. Mas eu entrando na adolescência para a juventude, foi aonde que eu comecei a acompanhar uma companhia. Você que é pai, tome cuidado. Você tem que ensinar seu filho a orar para ele ter resistência do que dentro da escola apresenta. Na escola está o ninho de Satanás. Tem muitas pessoas lá que vai debochar do teu filho, vai bater no teu filho. E se você também estiver na carne, você vai falar para o seu filho fazer do mesmo jeito que eles estão fazendo com ele. Mas quem é crente sabe compreender os atos espirituais. E eu, nesse meio tempo, eu olhava e via que as pessoas lá, conheci também os desejos masculinos. Foi aonde que eu queria a atenção das moças da escola, queria a atenção dos rapazes. E esses rapazes, para adquirir a atenção das moças, eles eram egoístas. Xingavam as mulheres gostavam dele. Eles falavam palavrões, as mulheres gostavam dele. Eu comecei a entrar por esse ato também. Alguém educado na presença de Deus passou agora a ser escravo do inimigo. Eu ainda dentro da igreja, mas fora da presença de Deus. Foi aonde que eu coloquei música de funk no meu telefone. E existia uma música que eu cantava. O meu primo Iago, ele ouviu de minha boca, ele é testemunha disso. Eu cantando essa música, eu cantava: beijar na boca é coisa do passado. A moda agora é namorar pelado. Essas coisas tão pesadas espirituais entrou na minha vida. O meu coração, ele passou a se encher agora das coisas impuras. Comecei então também a ir em boteco, e tinha festa junina, festa maligna, diabólica. Comecei também a praticar essa dança. E no dia da festa junina, que é no mês de junho, havia quentão, havia bebida alcoólica, havia forró,
havia fogueira, havia muita bagunça, pessoas ali até em ponto de brigar ou até mesmo mataram umas às outras. Aí eu te pergunto, o que que tem de Deus nessa festa aí para vocês falarem que é coisa até bíblica, né? Não tem nada de Deus nesse trem aí. Pelo contrário, no dia da festa de São João se comemora a morte de João Batista. Mas só que eu vos testifico da verdade de Deus, que quem ainda ficar nessa prática da mentira que Satanás está pondo, certamente vai acertar muita conta com Deus, viu? Eu passando por esse processo inteiro aí, comecei a entrar no campo da sensualidade. Então passei eu a começar a malhar na academia, para atrair a atenção dos rapazes, que eu queria ser descolado com eles. Mas pelo contrário, eles me humilhavam, eles me xingavam, racismo contra mim também se apresentava. Foi aonde que eles começaram a me dar nó, mata-leão, que para quem conhece a gravata no pescoço, começava a ter sair água dos meus olhos, eu a ponto da morte, e eu olhando para cima, eles me enforcando, eu olhava e tinha umas minhas amigas do meu lado, e eu olhando para elas, eu via no rosto delas estampado uma frase dizendo: esse daqui não passa de um cachorro jogado abandonado. E eu, com todo aquele sofrimento, foi aonde então que eu comecei a pensar: eu vou treinar capoeira para que eu possa descontar, para que esses rapazes não me humilhem mais, eles saibam com quem que ele está mexendo. Comprei então filmes de luta, tem um homem que se chama, ele é o capital do filme, Yuri Boyka. E eu comecei também a olhar na televisão, um filme que se chama WWE, Luta Livre na TV. E esse meio de processo de luta, também eu comecei a entrar numa companhia que me ensinou a capoeira de ofício. Comecei eu então já a estar lançando o meu pé em média de 2 metros de altura. E eu fazendo todo aquele processo ali, houve um tempo que eu pensei: hoje, agora sim eu estou pronto. Amanhã, se esses mesmos rapazes que vier me humilhar, eles vão acertar a conta comigo, porque eu vou descontar tudo que eles fizeram comigo. Então eu abri a palavra do Senhor para a glória e louvor do nome de Jesus Cristo. Eu abri a palavra de Deus e ela mesma está escrita no capítulo 11, 25 e 26 de Marcos. Mas se vós não perdoardes, também o vosso Pai que está no céu não vos perdoará as vossas ofensas. No dia que eu li essa palavra de Deus, logo dentro de mim desmoralizou todo aquele desejo que eu estava para descontar a minha vingança naqueles rapazes. Logo então eu comecei então a ser humilhado do mesmo jeito. Foi aonde então que eu comecei a praticar meios tão imorais que eu entrei também no campo de ver na internet coisas de pornografia. Comecei a assistir novelas. Naquele tempo existia uma novela muito satânica que ela, no final da frase, ela dizia Caminhos do Corações. E houve também uma novela que se chamava Malhação, Chiquititas e muitas outras novelas ali, onde havia meios de processo de homem traindo mulher, mulher traindo homem, homem expondo a sua nudez, o seu corpo, mulher do mesmo jeito. Havia intriga, briga, discussões, e estas mesmas transmissões de Satanás estavam acontecendo dentro da minha casa com a minha família, aonde o meu pai ele estava meio de confusão com a minha mãe comigo, eu com meu pai, ficava aquele meio de transtorno, porque o que é satânico é transmitido para dentro da casa para que destrua as famílias e os casais. Então eu começando a enfrentar perseguição na escola, na minha casa, na minha região, no meio social, foi aonde que também eu era tão perturbado por aqueles espíritos imundos que eu tinha pesadelo, aonde eu sonhava com bichos me pegando em tempo de me matar. Mas aí houve um tempo que eu tanto sofrendo por tantos transtornos, porque no mundo não é lugar de ninguém. Você está sofrendo tanto desse jeito, você vai caçar prazer na bebida, você que está vendendo o seu corpo para adquirir dinheiro, isso aí não é vida, isso aí é escravidão.
Você que vai no boteco disfarçar o seu tempo de vida. Você fala, eu vou esvaziar minha cabeça bebendo cerveja, tomando uísque, jogando sinuca, jogando bola. Você que fala aí que eu vou despistar um pouquinho, cheirando crack, cheirando droga, fumando baseado, fumando paieiro. Você fazendo todo esse processo aí que agrada o inimigo, você não encontra outra coisa senão a piora da sua vida. É por isso que você chega na sua casa, o mesmo problema está lá para você resolver e você não resolve. A sua esposa briga com você, você briga com a sua esposa, seus filhos estão desviados da presença de Deus. Você vê o tanto de miséria que está dentro da tua casa, é justamente porque no mundo não é lugar para nós, nosso lugar é na presença do Senhor. Jesus, ele te ama como ninguém te ama. Para de praticar atos ilícitos, mulher. Para de expor seu corpo para o mundo. Para de vestir shortinho. Para de vestir mini saia de Anitta. Para de vestir aqueles decotes, sabe? Um V aqui que desce até aqui para expor seu seio para o mundo. O mundo vai só te humilhar, os homens vão te estrupar, os homens vão te xingar, você não vai encontrar a vida, o mundo só quer seu corpo, mas Jesus, ele quer tua alma, Jesus te ama. Essa é a minha pregação do amor. O mundo não te ama, Jesus, ele te quer, Jesus, ele te ama, Jesus te chama, ele tem chamado na tua vida, e Jesus, ele morreu por tua causa. Então não fica no mundo não, vem para a presença de Deus. Na presença de Deus você vai encontrar auxílio, você vai chorar, mas ele vai te consolar. Você vai chorar não é de tristeza, é de alegria, porque quem tem a presença de Jesus tem a vida e vida com abundância. Eu sofrendo tanto daquele processo, então num certo dia, eu chorando dentro da minha casa, porque dentro da minha casa eu passava um alto transtorno. Foi aonde que eu fui dormir, e quando eu ia dormir, o meu travesseiro ele ficou totalmente molhado de lágrimas. Eu passava a mão no meu rosto, mas a água descia como uma cachoeira, não conseguia estancar o meu choro. Então eu interroguei, questionei Deus e falei para ele se era para aquilo que eu tinha nascido. O Espírito Santo me falava para me orar, mas eu não tinha força, porque as pessoas me chamavam de burro, miséria, filho de uma puta, barriga verde, me chamavam de palhaço, macaco, me falava tantas palavras horríveis, as pessoas me chantageavam, e eu era simplesmente um jovem como um cachorro jogado na rua. Eu era simplesmente um objeto de uso. Quando eles precisavam me chamavam, quando não precisavam me jogavam para o lado, me batia e muitas outras coisas mais. Foi nesse dia então que eu chorando, Deus ele me deu uma visão espiritual. Ele me mostrou a sua voz, eu ouvi a voz de Jesus no sonho, no meio de uma bola de luz muito resplandecente que trazia muitas coisas saudáveis para as minhas vistas. E ele disse, dentro de voz de grandes trombetas soando, ele dizia: prepara-te, povo de Israel, porque grande já está sendo a minha vinda. Desse tempo para cá, Deus, através dessa palavra, prepara-te, povo, ele então fundamentou no meu coração o propósito de falar do que convém a palavra do Senhor, que Jesus está voltando. Eu fui humilhado, mas Jesus ele fez um processo na minha vida. Foi aonde que eu tive o desejo de ser batizado no Espírito Santo. O Espírito Santo ele me pôs esse desejo no coração. Foi aonde que eu tomei a decisão de largar a malhação na academia. Foi aonde que eu larguei o jogo de futebol, larguei a novela, larguei o filme, larguei a capoeira. Eu larguei as más companhias, eu sofri humilhação dos outros e não falava nada da minha boca para retroceder, porque eu precisava do batismo com o Espírito Santo. Para adquirir esse batismo não é de qualquer maneira, tem que ter muito zelo espiritual. Num determinado culto na casa da irmã Juraci, esposa do irmão Geraldo Cardoso, no ano de 2018, na casa dela, às 7 e tanto da noite, eu estava lá num culto juntamente com os irmãos e com os irmãos e irmãs. Foi aonde que Deus ele levantou a irmã lá, que ela lá já veio
de frente comigo, ela disse para mim: filho, o que você tem me pedido, ainda agora eu te dou, em nome de Jesus, receba o batismo no Espírito Santo. E naquela mesma hora a minha língua se desenvolveu, e então falei em mistério com Deus. A minha língua, ela entrou em um campo de idioma totalmente fora do português, fui batizado no Espírito Santo. Foi aonde então que Deus ele me mostrou uma visão em sonho, em que eu entrava dentro da congregação do povo de Deus. Dentro desta congregação, jogos esportivos dentro da casa de Deus. É por isso que eu prego contra bola, prego contra também o jogo de sinuca, prego contra o jogo de loteria, Mega Sena, quina, seja o que diabo for, eu prego contra isso. Eu prego contra todo tipo de jogo e todo tipo de sorte que não pertence a Deus. Prego contra esse negócio aí de crente estar envolvendo aí também dentro de bingo, cartela também de rifa, porque isso é pela sorte, mas o povo de Deus vive pela promessa. Eu prego contra isso porque Deus me manda. Se Ele me manda, eu prego, e quem não quiser obedecer, presta conta para Ele. E nesse meio tempo vim então a deixar as más companhias, aonde as pessoas que me odiavam agora me passou a chamar para estar com elas, porque quando você está no conselho de Deus, as pessoas que te odiavam, elas querem você por perto. Deus ele me mostrou também visão do inferno, aonde quando eu estava lá dentro do inferno, eu olhava a minha direção à frente e estava uma mulher de costas à minha frente. Estava uma mulher de costas à minha frente, e a minha vista enxergou as coisas, os pecados tão grandes que estavam naquela mulher, que mais levava a pessoa para o inferno. Porque eu olhando no inferno, havia pessoas correndo para um lado, por outro, a escuridão, a negridão, e simplesmente a luz lá é o vapor da chama, queimando aquelas pessoas que estão lá, e lá não tem mais saída. Foi aonde que eu entendi o porquê da palavra de Deus, que diz que o rico foi sepultado na morte dele, e ele foi lançado no Hades, porque quem cai dentro do inferno é selado a porta por onde entra, é selado como a sepultura, o buraco por onde ele entra é selado e não sai mais. E aquela mulher estava de costas à minha frente dentro do inferno, e eu olhando para ela vi os maiores pecados que levam a pessoa para o inferno, se chama sensualidade. A sensualidade é uma das coisas que mais leva as pessoas para o inferno, e Deus ele me disse que aquilo não era o fim, era simplesmente a morte após esta vida na terra. Comecei a pregar a palavra de Deus na rua da cidade, espalhava a palavra de Deus com todo o meu desejo, com todo o meu propósito. Eu não estava nem aí se a pessoa me batia, se a pessoa me matava, porque Deus um certo dia ele me mostrou uma visão, que se a pessoa tocasse o dedo em mim, eles não sabiam com quem que eles estavam mexendo, porque Deus ele guarda você que prega a palavra de Deus, que você que zela pela palavra de Deus, você que faz a vontade de Deus. Todo esse processo da minha vida eu passei, que eu estou te falando. Você que é pai, você que é mãe, que deixa o seu telefone aí, o seu smartphone na mão do seu filho, que nem sequer tem juízo ainda, você está colaborando com a vontade do inimigo para que ele cresça e viva no mundo de pecado. Você que já coloca aí um shortinho curto na sua filha, você está colaborando para o mundo de prostituição e adultério para sua filha. Você está colaborando para a venda do corpo da tua filha. Você que põe desenhos, da internet aí para seu filho tá vendo aí, desenhos do mundo, você está colaborando com o que aconteceu com a minha vida. Eu fui perturbado, eu fui transtornado de noite, eu tinha medo do escuro, porque o desenho ele transmite coisas malignas. Esses desenhos é consagrado a Lúcifer dentro do centro de Umbanda, Quimbanda e Quindomblé. E todo esse processo aí acontece. Você pode até falar é simplesmente o desenho, mas só que só entende isso é quem tem discernimento espiritual, porque os que estão na carne não entendem, jamais compreenderá as coisas do Espírito. Quem está na carne não pode agradar a Deus, porque as coisas da carne é contra o Espírito é contra a carne, só vive em Espírito quem está em comunhão com o Pai.
E você pode muito bem saber dessas coisas, que você passar a jejuar, a orar de madrugada, falar com Deus, pregar a palavra de Deus, amar as pessoas, parar de falar mal da vida do outro, parar de ficar assistindo coisas imorais na rede da internet. Você pode ver tudo isso se você começar a dar bom testemunho, se você parar de ser arrogante, se parar de ser uma pessoa blasfema, se parar de também xingar, de ser estressado. Deus te mostra tudo isso, mas é capaz de ser mostrado a você se você passar também a se mostrar para Deus, para que Ele molde a tua vida. Eu passei pelo processo do mundo. Hoje eu cheguei no campo que eu estou porque Deus ele fez um chamado para a minha vida. Eu chorei tanto, eu sofri tanto no mundo, a qual Deus é testemunha, que chegou ao ponto de eu querer me suicidar no morro, aonde eu estava sendo tão odiado pela classe do humano, aonde eu pensei comigo, eu vou arrumar minhas coisas, eu vou lá para aquele morro que ficava em outro além ficava esse monte. E eu pensei, eu vou para lá, vou ficar o resto da minha vida. Se eu morrer, o urubu me levantar lá, eu não tô nem aí, eu não tinha motivo para viver. Cheguei numa fase tão ruim da minha vida que eu pensei até mesmo em suicídio. É a causa que muita gente leva. Você passa por tanta angústia, tanto sofrimento, tanto processo de sofrimento, que você pensa em se suicidar. Mas a palavra de Deus vem para você em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele te ama, Ele te criou, não foi para você andar no mundo. O mundo te odeia, mas Jesus veio para dar vida, e vida com abundância. Se você chora, se você tem o seu psicológico aí totalmente transformado pelas coisas do mundo, a Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo, nova criatura são, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Jesus quer fazer de você uma nova história, porque Ele escolhe aqueles que não são para confundir os que são. Ele pega aqueles que estão jogados no lixo para confundir os que estão assentados em lugar de príncipe, porque Deus, Ele é Deus do impossível. Se você anda no meio das gandaias, Deus é capaz de te resgatar. Ele diz, eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e me ouvir e deixar eu entrar, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Você tem um chamado por Deus. Deus quer fazer de você um pregador e pregadora da palavra dele. As pessoas estão dependendo de você. Não pense que as pessoas estão com inveja de você, elas não te querem por perto. Não é motivo para você não querer elas por perto, não. É porque elas enxergam que somente Deus é capaz de mudar a tua vida. O diabo vem para matar, roubar e destruir. O diabo vem para destruir a família. O diabo vem para matar você. Mas só que Jesus, ele veio para destruir as obras das trevas. Dá lugar para o Espírito de Deus. O mundo não presta, eu vivi no mundo. Eu te digo com toda certeza, você que também é católico, apostólico, romano,